Olá a todos, tudo bem? Meu nome é Diego Guedes. Dando continuidade ao nosso estudo sobre farmacologia aplicada, vamos falar sobre os fármacos cardiotônicos. Os fármacos cardiotônicos agem principalmente aumentando a força de contração, principalmente quando eu tenho clinicamente paciente com insuficiência cardíaca congestiva. Então, pacientes que têm a perda da função, a perda da força de contratilidade da musculatura cardíaca, necessitam de fármacos que aumentem essa força da contração, permitindo com que haja um maior débito cardíaco. Bom, o principal representante dessa classe é a digoxina, um fármaco que é há muitos e muitos anos utilizado, já desde o século XVIII, há registro de seu uso clínico, seu uso terapêutico, mas ele tem que ter um cuidado estrito, porque ele tem uma janela terapêutica estreita e ele tem também um tempo de meia-vida elevado, ou seja, ele dura muito tempo no nosso organismo e por ter uma janela terapêutica estreita pode ser tóxico, pode ser nocivo ao paciente. Mas vamos entender o mecanismo de ação da digoxina. Primeiramente, vamos entender a fisiologia do processo de contração cardíaca. Então, o cálcio entra através dos canais de cálcio, voltagem dependente, e no meio celular se deslocam para o retículo sarcoplasmático, que é a unidade de armazenamento dentro da célula dos íons de cálcio, e, quando necessário, são deslocados para promover a contração, através da estimulação da actina e da miosina. Pois bem, o cálcio é responsável, é o mediador do processo de contração, como já vimos no vídeo sobre fármacos vasoativos, então os vasodilatadores, e no vídeo sobre antiarrítmicos. Pois bem, clinicamente, se eu tenho um coração fraco, um paciente com insuficiência cardíaca congestiva, eu quero que meus níveis de cálcio estejam altos. Eu quero impedir que o cálcio saia da minha célula para que ele continue na minha célula e continue a promover sua atividade. Fisiologicamente, o cálcio, quando está numa quantidade que o corpo entende que já é mais elevada, então ele faz com que o cálcio saia da célula. Isso dentro do processo normal homeostático. Pois bem, o cálcio, saia da célula. Para que o cálcio saia, esse trocador requer a entrada de sódio. Sódio, como nós sabemos, está mais presente no meio extracelular. Então, o sódio vai entrar como íon participante dessa troca. Mas veja, o sódio não tem afinidade por estar em grande quantidade dentro da célula. Isso faz com que a célula exija o gasto de energia, o gasto de ATP, para fazer com que a bomba de sódio, potássio, ATPase promova a expulsão do sódio e o influxo de potássio. Lembrando, potássio está mais presente no meio interior da célula e sódio no meio extra. Isso faz com que haja um movimento dos íons de sódio e potássio contragradiente, por isso que há o gasto de ATP, o gasto energético. Isso de forma fisiológica. Quando um paciente tem a baixa contratilidade, uma deficiência da contratilidade cardíaca, eu preciso fazer com que o cálcio não saia desta célula. O cálcio fique presente em maior quantidade na célula para promover as suas ações fisiológicas, que é aumentar a contração. E de que forma a digoxina vai agir para promover uma manutenção do cálcio em maior quantidade presente no meio? A digoxina vai inibir a bomba de sódio, potássio, ATPase, fazendo com que o cálcio esteja mais presente no meio. Ele não vai sair porque não vai ter o influxo de sódio do meio extra para o meio intracelular, porque não tem como garantir o efluxo. Então, o sódio continua no meio extracelular e o cálcio fica no meio intracelular. Isso faz com que o cálcio, em maior quantidade, se desloque para o retículo sarcoplasmático, em maior quantidade, seja armazenado e faça com que ele promova a sua ação fisiológica, que é de promover a contração através da actina e da miosina. Um outro fármaco que também nós podemos considerar como cardiotônico, mas que age por um outro mecanismo, é a dobutamina.
A dobutamina não é utilizada na prática clínica corriqueira, é utilizada principalmente em situações de emergência. A dobutamina ela é um beta-agonista. Nós estudamos os fármacos antiadrenérgicos beta-bloqueadores. Nós vimos, inclusive, na aula de antiarrítmicos, beta-bloqueadores. Este é o contrário, ele é um beta-agonista. Ou seja, os beta-agonistas agem estimulando os receptores beta-1, que estão presentes, sobretudo, no coração. Então, eles estimulam os receptores beta através da atividade simpática, promover a sua atividade simpática, para que o coração tenha um maior ritmo. Então, aumente a sua contratilidade e aumente a sua frequência cardíaca. Ok? Um grande abraço, pessoal, e tudo de bom!